Você sabe a diferença entre enxergar e ver? Enxergar consiste em algo raso, sem muita atenção. Ver é diferente. É o ato de olhar para algo de maneira profunda. Ver é algo complexo e exige muita atenção. Quem enxerga Beatriz trabalhando e correndo atrás do sustento, não vê as marcas que uma infância cheia de eventos traumáticos deixou na sua vida. A minha infância ela foi bem difícil. Hoje eu tenho uma boa relação com meus pais, mas até essa construção eu tive que lidar com muitas coisas por conta disso. Meu pai, ele é alcoólatra, né? Ele era alcoólatra e usuário de drogas. E isso afetava muito a nossa relação familiar, né? Em relação ao casamento dos meus pais, né? Há também a forma com que a gente vivia no contexto familiar. Então, eu sempre presenciei muitas brigas, muitos conflitos. A minha mãe, ela não tem muita estrutura, assim, no sentido de conhecimento, sabe? Então, ela vivenciou muitas coisas e aceitou que muitas coisas acontecessem com ela. E ela permaneceu naquele lugar. E aquele lugar era hostil, né? Então, eu sempre presenciei muitas brigas, muitos conflitos. Ela sofria agressões, né? Porque quando ele estava sob efeito, ele ficava muito agressivo. Então, qualquer coisa que ela falava, ou qualquer coisa que não agradasse a ele partia para agressão física e também em palavras, né? Eu lembro de um dia em específico, né? Eu devia ter em volta ali uns 7, 8 anos. Aos finais de semana, meu pai, ele bebia bastante, né? E é onde esses momentos de agressão e explosão de raiva e violência acontecia. E aí eu lembro de uma vez que ele tinha bebido muito no sábado de noite. E aí no domingo de manhã eu acordei com gritos da minha mãe. E aí eu procurei ela na casa e não encontrava, ela estava do lado de fora, no portão. E ele, sem pudor nenhum, ali no público mesmo, eu lembro dele bater a cabeça dela no portão, várias vezes. E eu lembro de sair sangue da boca dela. Ela estava bem machucada já. Então, aquilo foi bem marcante para mim. Eu olhei para aquele portão e toda vez que eu olhava para aquele portão eu me lembrava daquela cena. Presenciar todas essas cenas de violência começou a desencadear em Bia alguns comportamentos, numa tentativa de proteger a mãe. Eu só queria não estar ali. Eu só queria não ter visto, não ter passado, não ter vivido aquilo. Eu queria ser qualquer outra pessoa menos aquela. Eu queria que minha família fosse normal. Que meu pai amasse minha mãe amasse meu pai e todos nós pudéssemos conviver nesse ambiente assim harmonioso. E eu lembro de muitas vezes, na verdade todo dia, orar e se ajoelhar na beira da cama e pedir para que meu pai parasse de beber, porque na minha visão aquilo seria a solução para os meus problemas. Então, eu me sentia muito triste, uma sensação de alerta o tempo inteiro. E eu precisava estar atenta, porque se eu não estivesse atenta, se eu não estivesse naquele momento, ele podia fazer alguma coisa com a minha mãe. Então, era uma sensação de perigo, de alerta, de atenção extrema. Então, barulho, grito, bateção de porta, isso me deixava muito ansiosa e com medo. Eu vivia com medo. Mas não com medo de fazer alguma coisa comigo, mas de acontecer alguma coisa com a minha mãe. Eu me lembro de uma vez aconteceu várias vezes, mas eu tinha o costume de levantar no meio da noite e ficar olhando minha mãe dormindo, porque eu queria que não acontecesse nada com ela. E eu temia que se eu não estivesse lá, pudesse acontecer. Se tem uma coisa que as crianças fazem muito bem, é observar o comportamento dos pais.
E para Bia, crescer nesse ambiente tão hostil resultou em traumas com os quais ela tenta lidar até hoje. Eu sempre tive traços de uma criança triste, uma criança que não lida muito bem com as frustrações, com os nãos, com os relacionamentos. Então eu me lembro de muitas vezes na escola sofrer bullying e não ter muitos amigos, justamente porque eu me achava inferior por causa da baixa autoestima do que acontecia, né? Então eu sempre tive muito forte esses traços de tristeza, desânimo e baixa autoestima, de não acreditar que eu era capaz de fazer alguma coisa. Então, e aí depois, quando eu fui crescendo, virando adolescente e tudo mais, eu comecei a acreditar que sim, eu tinha capacidade, que eu era capaz, só que de alguma forma eu não conseguia caminhar. Então, por mais que eu escolhesse acreditar que eu era assim capaz, que eu era assim digna, que Deus me amava e eu era filha dele e que ele estava comigo e que tudo ia dar certo, eu tentava caminhar e não conseguia. As coisas não iam para frente e eu sempre continuava com aquela sensação de desânimo, de tristeza, de que eu não ia conseguir, que eu era inferior. Então, foi mais assim na parte da adolescência, liberando a juventude, assim, quando eu tinha uns 19, 20 anos. Faz uns 3 anos que eu recebi o diagnóstico de depressão, então eu faço uso de medicamento e faço terapia também. Minha psicóloga é maravilhosa e eu agradeço muito a ela porque através desse tratamento, dessas conversas, dessa interação, que eu consigo hoje continuar caminhando apesar das dores. Não é uma coisa que passou, ainda dói. Eu ainda tenho cicatrizes abertas e faltas de que talvez eu nunca consiga preencher, porque isso era papel do meu pai e da minha mãe. Mas é lidar o tempo todo com essas faltas, é lidar o tempo todo com essas cicatrizes. Eu tenho uma autoestima extremamente baixa, eu luto constantemente para que ela fique melhor, mas não é algo fácil de ser desconstruído. Então eu tenho que desconstruir para construir novamente. E é um processo que demanda muito tempo, muita paciência, muito trabalho, muita escolha. Então eu escolho todos os dias levantar e continuar apesar do que passou. Ver um futuro feliz é difícil, quando o passado só mostra desespero, medo e angústia. Mas Bia tem esperança de dias melhores, e o seu maior desejo é construir uma família que seja bênção, dentro e fora de casa. Até lá, ela vive um dia de cada vez. Antes de medicamentos e terapia, que são extremamente importantes, eu tenho a esperança em Deus, que Ele continua comigo, que Ele me dá forças, que é um dia após o outro, que eu preciso viver o presente e ser grata às coisas boas que acontecem na minha vida. Então, é essa visão de esperança que me faz continuar. Esse sonho de um dia ser feliz, ser plena, de um dia estar bem, de um dia ter tudo que eu almejo, de um dia alcançar a estabilidade que eu quero, que eu desejo. Então, a esperança de um futuro melhor é o que me faz continuar. Então, eu tenho o apoio da psicoterapia, né? Do medicamento, mas o que me faz continuar mesmo é a esperança de que Deus está comigo e que o futuro vai ser melhor.